Você que viu o filme A Chegada, gostou, mas achou a pegada um pouco mórbida, meio triste, meio pra baixo, vem que eu vou te contar e dar um pouco da minha opinião do filme Devoradores de Estrelas. O filme foi lançado aí esse ano, foi dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, é uma dupla que sempre dirige filmes juntos. Dirigiram aí o Tá Chovendo Hambúrguer, filme que passava na sessão da tarde e passou várias vezes, provavelmente você viu. Fizeram aí uma porrada de comédia, mas agora decidiram aí testar essa ficção científica meio fantasiosa, aventureira aí. O filme é baseado no livro do Andy Weir, livro lançado em 2021 e que inclusive o Bill Gates gostou bastante. Filme baseado no livro, mas que teve o roteiro escrito pelo Drew Goddard, que foi um roteirista aí que fez Perdido em Marte, Cloverfield, Guerra Mundial Z, então meio que é um roteirista aí que já tá acostumado com ficção científica. Apesar de ser um filme de ficção científica, de alienígena, apocalíptico e exploração espacial, tem uma pegada bem diferente do que tá sendo costume aí dos filmes de Hollywood nesse gênero. Como dá pra ver que os filmes recentemente estão indo mais pra uma vibe meio mórbida, meio pessimista, negativa aí, meio fim do mundo, aquela vibe bem pra baixo, astral baixo. Devoradores de Estrelas toma um caminho diferente, mas que era bem previsível aí, porque com o exagero dessa abordagem mais triste, mais pra baixo, era de se imaginar que em algum momento alguém fosse aproveitar essa demanda aí e fazer um filme mais alegre, né? A história começa com o Ryan Gosling, que é o nosso protagonista, dando aula para as crianças lá e explicando o que são os astrófagos, né? Os astrófagos que no caso é o inimigo, né, desse filme aí, que são as bactérias lá pequenininhas assim, que basicamente se alimentam de dióxido de carbono, né? Só que o rolê é que essas bactériazinhas conseguem se mover pelo espaço, pelo vácuo, sobrevivem nas condições mais inóspitas, assim, migram de planeta para planeta, estrela para estrela, fazendo umas pontes assim, que eles deram um nome lá, mas eu não lembro exatamente o nome. E os bichinhos é foda, eles se reproduzem mesmo assim, rápido pra caralho, conseguem se mover pelo espaço, bizarro. Eles acumulam energia muito absurda, assim. E como eles se alimentam de carbono, dióxido de carbono, eles começam a migrar pelas estrelas que tem, né, esse elemento e os planetas e a devorar tudo que tem. Aí os cientistas percebem que eles chegaram no Sol, que eles provavelmente vão pra Vênus, que a superfície, a atmosfera de Vênus é composta de 95% de dióxido de carbono e provavelmente eles também vão vir pra Terra, né, e vão acabar com a vida aqui. Nisso, então, os países aí se unem para poder criar uma solução para isso. Eles descobrem todas essas informações aí sobre os astrófagos e também descobrem que tem um sistema solar, uma estrela e um planeta que não foram infectados, né? Tendo em vista que todos os sistemas solares vizinhos aqui do planeta Terra foram infectados e destruídos. A estrela em questão é a Tau 7, então eles criaram uma missão espacial chamada Project Hail Mary, né, que é o nome do filme, e mandaram um cientista, um engenheiro e um piloto para lá para ver qual que é, para poder ver se tem uma solução e mandar de volta para a Terra. Inicialmente, né, não era o nosso protagonista, o Grace, que se dispôs, que ia fazer parte dessa missão. Então os cientistas da Eva Strat, que é tipo a chefona desse projeto todo aí, e interpretada pela Sandra Hiller, morrem num acidente com astrófagos, né? Os astrófagos, como eu disse, eles guardam muita energia e acaba tendo uma explosão lá que matou geral num dos centros lá de pesquisa dela. Isso para mostrar, né, que o nosso protagonista não é corajoso, não é bravo, não estava disposto desde o início a participar da missão, mas ele foi compulsivamente enviado, né, contra a vontade dele, ele foi induzido ao coma e enviado para essa missão aí. Depois de uns 11 anos viajando, ele acorda, né, ele não lembra de muita coisa porque ele estava em coma induzido. Ele percebe que o restante da tripulação morreu, né, o piloto e a engenheira que estavam com ele, e ele tá sozinho no espaço. Ele começa a ligar os pontos, continua tocando a missão sozinho, só ele e o robozinho que tem lá, e ele começa a se aproximar da estrela Tau 7, né? Nisso ele encontra uma nave espacial. É muito baixa a probabilidade de você, mesmo que haja outras naves espaciais, se encontrarem no espaço, porque o espaço é muito grande, mas ele encontra sim. E que, por sinal, a cena é muito engraçada, porque nessa, como em várias outras, ele demonstra um pouco da covardia, né, assim, dele, que ele não estava preparado para essa missão, que não era exatamente o que ele queria, ele não é tão corajoso assim, mas ele mesmo assim enfrenta a situação. A cena é muito engraçada, ele começa a pilotar e fugir da nave, mas a nave começa a seguir ele e eles entram em contato finalmente. A nave, ela é toda replicável assim, parece, o material, se eu não me engano, é xenônio. Eles entram em contato, a nave meio que cria um tubo, se liga assim na nave do Grace, e quando ele sai para poder ver o que tá acontecendo ali, quem que é, né, ele encontra um alienígenazinho.
E assim, como agora já é de costume, né, a gente não tem mais aquela interpretação clichê dos aliens, né, como um ser humanoide verde, cabeçudo, o alienígena dessa vez em questão é uma pedrinha, cara, uma pedrinha muito bonitinha, fofinha, engraçadinha, que não tem olho, não tem boca visível, né, e tem 4 membros, 4 patinhas assim, que ele usa pra se locomover normalmente, muito bonitinho, muito fofo. Inicialmente, né, tem aquele contato assim, meio de dúvida, meio sem saber o que é um ao outro, mas ao longo eles vão conseguindo se comunicar, se entender ali, desenvolve ali uma maneira da pedrinha conseguir falar palavras humanas, né, pro nosso protagonista, ele entender e eles se comunicarem. Nisso, o Grace descobre que a pedrinha lá também tá na mesma situação que ele, né, a nave dele ali que tava vagando, teve toda a tripulação morta, só sobrou ele, coitado. Tem umas diferenças, assim, da humanidade para essas pedrinhas aí, porque essas pedrinhas aí, essa espécie, né, ela consegue se mover pelo espaço, tem uma sociedade complexa lá no planeta deles, só que eles não têm muita, assim, tem uma diferença, eles não sabem, por exemplo, eles não têm, de certa maneira, elaborada a teoria da relatividade, né, que foi proposta aqui pelo Einstein, mas eles não têm muita noção disso, eles simplesmente são capazes. É uma espécie muito engraçadinha, assim, que eles conseguem manipular xenônio, né, que eu acho que na Terra é gás, é gasoso, lá eles conseguem fazer uma forma sólida, e nisso eles constroem tudo lá, constroem inclusive a nave que ele viaja, né, pelo espaço. A pedrinha ali que o Grace eventualmente batiza de Rock, né, em homenagem ao Rocky Balboa, do filme Rock, ela consegue ajudar ele ali manipulando o xenônio e criando algumas ferramentas ali para eles poderem investigar os astrófagos juntos, né. O Rock tá na mesma situação que ele, o planeta natal dele, que é Iride, provavelmente vai ser destruído, né, e eles dois ali estão juntos nessa para poder encontrar uma solução. Como o bichinho é muito capaz, mas não necessariamente instruído, quem faz as descobertas assim com a ajuda dele é o Grace mesmo. Ele descobre que tem uma ameba ali, que é uma espécie de vida ali que consegue conter os astrófagos, né? Eles criam uma solução juntos ali para poder coletar um pouco dessa ameba e replicar ela, cada um seguir seu rumo, cada um salvar seu planeta. Eles se despedem, o Grace vem pra Terra, o Rock vai pra Iride, só que no meio do caminho ele tem um insight, né? Ele percebe uma coisa. Houve um vazamento ali na nave dele, ele percebeu que a ameba conseguia se replicar muito e comer os astrófagos que são usados como combustível das naves dos dois. Ele mesmo consegue resolver a situação ali, só que ele percebe que o Rock não ia conseguir, que ele ia provavelmente morrer ali na nave dele, voltando para Iride. Nisso o Grace cria umas cápsulas ali, coloca a ameba, manda toda a explicação para a Terra, em sinais de rádio, de ondas eletromagnéticas, né? Manda toda a informação que ele descobriu no espaço. Essas sondas com as amebas, inclusive, tem cada um o nome de um integrante dos Beatles, né? A homenagem lá. O filme é cheio de homenagens assim, à cultura pop, a filmes e tal. E ele decide, por conta própria, voltar para a nave do Rock para poder ajudar ele ali, salvar ele, para que ele não morresse, para ele conseguir chegar com a salvação em Iride, né? Aí o finalzinho é muito legal, cara. Tem uma montagem ali que mostra o planeta Terra, né? Recebendo as sondas do Grace. A Eva Strat, que é a chefona lá da parada da investigação, ela recebendo as informações, conseguindo fazer ali, né, salvar o planeta e criar a contenção, a proteção para o nosso planeta, e mostra também o Grace que foi parar no planeta Iride, que é um planeta que mostra lá um planeta muito bonito, parecido com a Terra, e que os habitantes lá, né, que são da mesma espécie que o Rock, criaram meio que um domo para ele poder conseguir sobreviver ali, né, e viver lá tranquilamente. No finalzinho ali tem um diálogo em que o Rock fala para ele que eles conseguiram arrumar a nave dele e ele conseguiria, né, voltar para o planeta Terra, mas ele escolhe ficar. Aí nisso ele fica lá em Iride dando aula para as pedrinhas ali, para os filhotes de pedrinha que não sabem de relatividade nem a velocidade da luz, né? Que é o que ele começa a ensinar ali, física, né? Pra criançada pedra. É um filme muito massa que provavelmente, eu acho que daqui uns 10 anos, 20 anos, vai passar na sessão da tarde, com certeza, acho que menos ainda, 5 anos aí, esse filme já vai estar passando na sessão da tarde, completamente família, tranquilo. Aquele filme água com açúcar, sabe? Bem tranquilo, bem morno, manso. Mas apesar de ser um filme tranquilo, simples, não é um filme raso. Um conflito aqui e acolá dentro do filme, um diálogo entre os dois ali, as diferenças entre as espécies faz ali o filme ter mais um recheio moral, né, e emocional. Porque tem muito filme aí que é cheio de complexidade, muito conceito difícil, mas que é raso, né? Eu vi algumas críticas falando que tem algumas cenas que são só bonitas,
e não tem muito o que somar na história. E sim, eu acho que tem algumas cenas ali que não necessariamente vão somar pra história, alguma coisa assim, mas que estão lá pra contemplação visual, pra atiçar os seus sentidos, né? Com a música bonita, com o visual, cores, iluminação bonita, vai te atiçar e provavelmente você vai sentir algumas coisas vendo no filme, que é a intenção, né? Ao contrário de algumas obras de ficção científica aí que tem aquele visual mais pálido, assim, menos saturado, esse aqui é assim bem colorido, bem bonito, cheio de sombra, de luz, a saturação e o contraste do filme lá em cima, que dá esse ar vívido assim pro filme, que é o diferencial dele, né? Não tem nenhuma parte do filme que tem uma construção de emoção ou de clímax assim tão absurda como, por exemplo, o final de Interestelar, né? O final de Interestelar é todo assim emotivo, vai subir naquela orquestra assim, e as cenas e a montagem, não sei o que, pam, 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 pam. Não, esse aqui não tem isso. Mas não por isso não tem um final satisfatório. O final é muito bacana, o final é bonito, o final é agradável, fofo, bonitinho, filme bonitinho. E é aquilo, não é porque você gosta de Interestelar, da abordagem do Nolan, ou então da abordagem do Denis Villeneuve, lá, né, do A Chegada, que esse filme aqui vai ser ruim. É um filme que é um pouco mais fantasioso, mais viajado, que tem um astral mais lá em cima, que ele não necessariamente tá com os pezinhos no chão, mas que é bacana demais. Se você gosta daquele tipo de filme ultra realista, com uma fundamentação muito teórica, embasada, assim, que tem todas as questões do filme bem fechadinhas, amarradinhas, assim, ultra, né, explicado e detalhado, talvez esse filme não vá te agradar. Agora, se é um cara igual eu, né, que consegue ver valor em diferentes abordagens do mesmo assunto, é um filme maravilhoso. O filme estava em cartaz há um bom tempo, mas como na minha cidade não tem cinema, eu tive que esperar para ver pelos meios digitais. O vídeo só foi sair agora, eu só fui ver por agora. Você consegue ver lá na Amazon Prime, eu acho que provavelmente tem lá na Amazon, você vai conseguir ver lá. E é isso, filme maravilhoso, não vou dar nota, não vou criar o costume de dar nota para filmes aqui. Se você gostou da ideia do filme, vai assistir, gostou do vídeo, comenta aí, dá like, se inscreve, segue aí nas redes sociais, eu vou deixar em algum lugar aqui, no Insta ou Twitter e tal. E se tem algum filme que você viu, quer uma análise ou não viu e quer saber se vale a pena, deixa aí nos comentários. Valeu e até a próxima.